Um dia, a minha avó discutiu feio com a minha mãe. Tudo porque ela havia me xingado de danado. Eu me lembro desse episódio como se fosse hoje. Eu estava brincando em casa com os meus primos e a gente derrubou um vaso que era da minha avó. Um vaso em formato de pato que ela tinha de cristal assim. Não era tão grande, era um vasinho pequenininho. Mas a minha mãe adorava aquele vaso, porque tinha sido ela que tinha dado para minha avó. Quando a gente derrubou o vaso, quebrou o pescoço do pato, voou longe. E aí nisso minha mãe já correu, olhou para mim e viu que a gente tava correndo para lá e para cá e disse para mim: "Moleque danado, vai para lá." Eu me lembro que nesse momento a minha avó veio cuspindo fogo e eu pensei que ela ia brigar com a gente que tinha derrubado o vaso. Mas não. Ela começou a brigar com a minha mãe. E começou a brigar com a minha mãe pelo fato da minha mãe ter me xingado de danado. Eu me lembro que enquanto eu e meus primos ficávamos na sala, quietos, né, porque tinha acabado de quebrar um vaso e levar bronca, a minha mãe e a minha avó discutiam na cozinha e iam se exaltando cada vez mais. E eu lembro que minha avó falava pra minha mãe assim: "Você viu o que você fez? Você viu o que você fez? E agora? E agora?" Como se parecesse que tinha sido a minha mãe que tinha quebrado o vaso. E não, fomos nós. Eu nem lembro se tinha sido eu ou meus primos que derrubamos o vaso, mas como a gente estava brincando tudo junto e o vaso quebrou, na cabeça delas não adianta explicar. Foi a gente, foram as crianças. Mas parece que minha avó colocava um tipo de culpa na minha mãe. Falava: "Tá vendo? Tá vendo? Você chamou ele. Você chamou ele. Não pode ficar falando que o menino é danado. Não pode ficar falando essas coisas. Porque você chama ele, você chama ele." E a gente não entendia nada. E a minha mãe nervosa que tava brigando com a minha avó também. Falou: "Para de ficar com essas suas crenças. Toda hora é uma crença, toda hora é uma coisa." E a minha avó: "Então vai pra casa, você vai ver hoje de noite, você vai ver hoje de noite. Fica falando isso do menino, ele é teu filho. Você sabe que praga de mãe pega." E minha mãe ficava: "Tá bom, deixa eu limpar isso aqui e tal." E limparam, e tiraram, e recolheram lá os cacos do pato de vidro, jogaram fora. E aí minha mãe falou: "Vambora, Daniel." E aí me pegou e me levou pra casa. A gente foi embora. E eu lembro que durante a noite a minha mãe ficou comigo até eu dormir. E aquilo não era tão comum. Ela não era dessas mães que ficam contando historinha pra gente dormir. Ela deixava a gente no quarto da gente e a gente que dormia se lascava se tivesse com medo de fantasma. Mas nessa noite foi diferente. Parecia que era minha mãe que tava com medo. Ela ficou ao meu lado e ela ficou ali até eu dormir. Como que eu sei que ela ficou ali até eu dormir? Porque eu acordei de madrugada de sopetão assim, no impulso, e vi minha mãe dormindo do meu lado, toda desmantelada na poltrona que ficava do lado da minha cama. E aí na hora que eu fui tentar acordá-la, eu olhei rapidamente pro corredor que ficava em frente à minha cama e tive a impressão de ter visto como se fosse um homem muito alto. Tão alto que a cabeça dele eu não conseguia ver porque a parede de cima tampava seu rosto. E sabe o que era mais engraçado? Esse homem, ele tava com o corpo todo craquelado. Sabe o que é craquelado? Como se estivesse descascando, como se tivesse sido queimado e sua pele estivesse derretendo. E por baixo da sua pele, toda craquelada, na cor de carvão, tudo preto. Ele era mais, eu me lembro até hoje, ele era mais preto que o próprio breu, o próprio escuro. E dava para ver certinho a sua silhueta, o formato do seu corpo no meio do breu, da escuridão total. E o mais engraçado é que entre a pele dele, que parecia que estava descascando, dava para ver como se fossem labaredas de fogo dentro do corpo daquilo que parecia um homem. Eu imediatamente pensei que eu estava sonhando e comecei a tentar me mexer na cama, e o mais incrível é que eu conseguia me mexer. Eu me mexi, eu me apertei e vi que eu estava realmente acordado.
E aquele homem em pé, lá no fim do corredor. E o mais engraçado é que ele não se movia. Ele só ficava lá enquanto sua pele parecia derreter, como se fossem labaredas de fogo mesmo. E aí eu comecei a gemer, né? Porque eu não conseguia gritar de tanto medo. Eu comecei tipo... Nisso a minha mãe estava acordada e olhando para a porta. Eu me lembro que minha mãe, nesse momento, impactada que estava, ela só teve forças de vir em mim e fazer 3 cruzes no meu corpo. Uma aqui na testa, outra aqui na boca e outra no coração. E ela falava algumas palavras muito baixinhas, quase sussurrava, porque ela também estava vendo aquele homem. E logo depois que ela fez as 3 cruzes em mim, ela pegou a mão dela e fechou os meus olhos, fechou os olhos dela também, pegou na minha mão e nós ficamos ali, em silêncio. Foram uns 15 segundos no máximo de silêncio, mas parecia que eram horas. E eu juro pra vocês que logo depois em que a gente abriu os olhos novamente, eu vi aquele homem se aproximar de nós. E conforme ele se aproximava de nós, a gente sentia o calor do seu corpo, como se fosse o fogo chegando perto de nós. E de repente a gente ouve e tudo aquilo desaparece. Desaparece como se fosse um passe de mágica. E quando eu olhei para minha mãe, ela estava chorando baixinho, arfando, respirando forte, e eu paralisado de horror. Aos poucos fomos voltando, entendendo que estávamos novamente sozinhos no quarto. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, minha mãe já me explicou. Aquele era o danado, e ele tinha vindo para te levar. E eu falei, por que, mãe? Porque mais cedo eu te amaldiçoei te chamando de danado. Quando você chama ou xinga alguém de danado, você está amaldiçoando a pessoa, comprovando que ela é do fogo e das trevas. E se você não abençoar a pessoa com as 3 cruzes na testa, na boca e no coração, o próprio danado, que é o demônio Belzebu, príncipe das trevas, vem te buscar na madrugada. Portanto, não se deve chamar ninguém de danado.